Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs, muito boa noite a cada um de vocês que já estão aí, ou aos que daqui a pouco vão chegar, os que vão assistir depois. Olá para todos. Aqui estamos nós mais uma vez para tomar um pouco de mel de um jeito amargo. Falar das Escrituras Sagradas, ensiná-la, aprendê-la, é sempre mel do mais puro sabor, da mais pura qualidade. Mas fazê-lo à distância sempre é um pouco amargo. Então aqui estamos nós ainda. E cabe sempre uma reflexão. Até quando, Senhor? Sabemos que vai ser até quando o Senhor quiser. Mas eu insisto com o meu coração que ele continue almejando, desejando que essa situação passe, que as lições fiquem, mas que essa situação passe especialmente por causa da Igreja de Cristo, pela preciosidade que ela é. Para o Senhor e para todos os que amam, temem ao Senhor. Não acho conveniente que qualquer cristão, qualquer crente em Jesus Cristo se adeque a essa época. Fazer uma gambiarra, tudo bem, é o jeito, é o que a gente está fazendo aqui. Mas eu peço a Deus que o seu povo não se acostume com isso. É muito fácil disso acontecer. Muito cuidado em se acostumar a sentar na frente de um aparelho e então fazer um culto muitas vezes relapso, relaxado, se é que às vezes vocês do outro lado dessa câmera estão fazendo um culto, prestando um culto. Ou não estão, senta, levanta, vê a TV, volta para o celular. Então, que Deus nos proteja dessa cilada de acostumar-se com essa situação. Pelo contrário, que os nossos corações anseiem e aspirem para que esse momento passe o mais breve possível, as lições fiquem, sem jamais esquecer disso, mas que não haja entre o povo de Deus aqueles que se habituem. Eu não duvido que em dias futuros, após passar esta pandemia e voltarmos às nossas atividades congregacionais, eu não duvido que algum ou alguns dirão: era tão bom assistir os cultos de casa. Isso é síndrome de imaturidade cristã. É porque você entendeu assistir o culto do jeito errado. A palavra assistir tem a ver com sentar em frente à televisão e ficar assistindo as coisas, como a gente diz. Mas o culto não é assim que é assistido. A palavra assistir, aplicada ao culto, diz respeito a prestar assistência. Diz respeito a fazer o culto. Diz respeito a oferecer o culto. E é possível que a gente faça limitadamente, mas ainda é possível fazer assim como estamos fazendo. Mas veja lá se você está prestando assistência no culto. Se você está realmente oferecendo um culto ao Senhor. Pense nisso, ok? Nós vamos cantar um cântico. E esse horário aqui, esse dia de quinta, a gente está fazendo porque a palavra do Senhor tem que ser ensinada. Queremos favorecer os irmãos, mas em especial nesse dia é o dia onde alguns irmãos de Cabo Verde se prontificaram a assistir, que seria bom para eles, enfim. É claro que todo e qualquer irmão ou irmã pode ficar à vontade, mas o que me animou a estar nessa hora é o fato de que alguns irmãos da nossa congregação em Cabo Verde se prontificaram com esse horário de assistir a mensagem. Então nós vamos adorar o Senhor e vamos adorá-lo com uma canção inicial, uma canção em crioulo. Em crioulo, uma canção feita em Cabo Verde, chamada Vencedor. A música diz que o Senhor é o meu rei
e tem todo o poder e que ninguém pode impedir a mão dele de vir sobre mim e me abençoar. Eu sei que há muitas lutas e tempestades vêm, mas firmes no Senhor, nunca essas coisas vão me vencer, porque na hora que Deus age, quem é que pode impedi-lo? Sobre a terra, sobre o mar, não tem ninguém que se compare ao Senhor, que é grande Criador e sustentador, e que no momento certo me fará mais do que um vencedor. Ok? Vamos então, se você conhece, adore ao Senhor. Se não, adore ao Senhor escutando. Aboenharei que tem teu poder. Quem aqui pode dar diabo moriba de mim? Sabe teu lutas tem, tempestade está bem, mas firme na boa, nunca escata vencer. Hora que Deus age, quem aqui tataja, riba de terra ou mar, já tem ninguém que tá comparado com Senhor Deus, que grande Criador e sustentador, e na tempo certo Ele tá fazendo um vencedor. Aboenharei que tem teu poder. Quem aqui pode dar diabo moriba de mim? Sabe teu lutas tem, tempestade está bem, mas firme na boa, nunca escata vencer. Hora que Deus age, quem aqui tataja, riba de terra ou mar, que tem ninguém que tá comparado. Senhor Deus, que grande Criador e sustentador, que na tempo certo Ele tá fazendo um vencedor. Mas hora que Deus age, quem aqui tataja, riba de terra ou mar, que tem ninguém que tá comparado. Senhor Deus, que grande Criador e sustentador, que na tempo certo Ele tá fazendo um vencedor. Ele tá fazendo mais que um vencedor. Amém. Louvado seja o Senhor que nos faz mais que vencedores. Vou orar e depois disso passaremos para a instrução bíblica. Pai querido, em nome de Cristo, quero te louvar e te agradecer pela confiança, pela esperança que temos no Deus que nunca perdeu um combate e nunca perderá. Aquele que nos dá a vitória no tempo, na hora certa, nem antes e nem depois. Obrigado, Deus. Obrigado pelos irmãos que agora me acompanham, ou mesmo pelos que vão poder ser beneficiados pela sua palavra posteriormente, por outra mídia, pelo vídeo. Abençoa-nos por tua palavra, Senhor, por meio dela nos abençoa. Te peço pelos irmãos aqui do Brasil que estão assistindo essa transmissão. Abençoe cada um conforme as suas necessidades.
aqueles que têm padecido, ó Deus, de alguma enfermidade, dessa Covid-19 ou qualquer outra. Mas especialmente eu te peço, ó Deus, pelo teu povo que tem padecido de esquecimento da firmeza da fé. Esse é um grande mal, Senhor. Ajuda o teu povo a ficar curado disso e trazer à memória o que lhes dá esperança e serem firmes, convictos no Senhor e na sua palavra. Te peço pelos meus irmãos que também estão em outros países, cabo-verdianos, que estão em Cabo Verde ou em outros lugares. Vejo também que a Milva está presente lá em Moçambique. Abençoe, ó Deus, essas nações. Abençoe essas nações que o Senhor, de maneira carinhosa, colocou no meu coração para amar, para servir. Muito obrigado, Senhor Deus querido, porque eu sou um beneficiado de ganhar tanto apreço e tanto amor das pessoas desses países. Muito obrigado. Quero pedir que nos abençoe, Deus, a cada uma dessas nações. Toma nas tuas mãos cada um dos teus filhos, protege, guarda, sustenta, firma os pés na rocha da tua palavra. Em nome de Cristo Jesus eu oro. Amém. Rápidos avisos eu preciso dar. Primeiro é que às 7h30 teremos reunião no Vila das Flores, tá certo? Teremos a ceia do Senhor hoje lá com os irmãos do Vila das Flores. E às 9h da noite, vai ser um pouco corrido para mim, mas às 9h da noite farei uma transmissão através do Instagram do pastor David lá da Jurema, Igreja Bíblica da Jurema. Eu e ele iremos falar sobre Bíblia, amizade, algum assunto teológico, iremos fortalecer-nos um ao outro e creio que aqueles que assistirem também serão beneficiados. Muito bem, não deixe de orar uns pelos outros, de acompanhar uns aos outros. Uma coisa que eu louvo a Deus é que em meio a essa pandemia, uma das coisas que eu louvo a Deus é que ela veio na época da informática. Você já imaginou se fosse numa época onde não tem essa aparelhagem, essa tecnologia? Já imaginou como seria? Eu nem gosto de imaginar, mas é óbvio que seria muito mais complicado. Então louvo a Deus, porque até nisso Ele nos beneficiou. Mas em nome de Cristo eu insisto, não deixe que o seu pecado, o nosso pecado, que é astuto e é forte, venha a transformar um benefício numa maldição. A tecnologia tem nos suprido um pouco da necessidade de congregar, de cultuar, de congregar não, de cultuar. Mas não deixe, eu lhe peço em nome de Cristo, não caia nessa cilada. Não se deixe enganar achando que está bom. Não está. Não está bom. Poderia estar pior, mas não está bom. Clamemos ao Senhor para aprendermos, para que haja arrependimento, para que o Senhor, que tem providenciado esse tempo de reflexão pesada sobre a humanidade, que o Senhor nos ajude a ter os nossos corações esfomeados, não sei como você costuma dizer, mas sedento de vida congregacional. Eu sei que para alguns pastores estão falando isso porque eles têm necessidade de ter gente junta para dar oferta e dízimo. Paciência. Paciência. Nós não somos dos que vendem feijão, grão de feijão a R$1.000. Nós não somos dos que vendem vassoura ungida. Nós não somos dos que usurpam, enganam o povo de Deus. Mas nós somos às vezes confundidos como se fôssemos. Paciência. O povo de Deus sabe, precisa saber, que o nosso anseio é de estar com o povo de Deus por causa da beleza que é a Igreja de Cristo reunida.
A beleza da Igreja de Cristo reunida é algo inigualável. E eu creio que o fato de estarmos vivendo nesse momento sem congregarmos amplamente, como normalmente é, também será de grande valia, de grande valor, se considerarmos adequadamente. Quando voltarmos a congregar, valorize mais a sua congregação. Valorize mais o povo que congrega com você, que reúne com você. Valorize mais. Eu espero em Deus. Uma das coisas que eu falo muito, e os irmãos a quem eu tenho servido sabem disso, é que uma das coisas mais tristes que estavam acontecendo é o culto profissional. O que é o culto profissional? É aquele onde todos chegam na hora do culto, cantam os cânticos, ouvem a mensagem e vão embora. Isso é profissionalização do culto. Um culto ao Senhor não era assim e não deve ser assim, não precisa continuar sendo, tem que mudar. A comunhão é parte do culto. Tire a comunhão e o que sobra é um ato profissional de liturgia religiosa. Por melhor que seja, mas é só isso. A comunhão é parte do culto. Falar com os irmãos é parte do culto. Abraçar, apertar a mão, saber como está. Orar sem precisar o dirigente do culto chamar para orar. Ô irmão, está precisando de oração? Vamos ali para o canto ali, vamos orar. Isso é parte do culto. E eu espero. Não é uma lição que eu precise aprender, graças a Deus. Essa eu já aprendia e combatia. Quem é servido por mim sabe disso. Mas eu espero que todos a quem eu tenho servido comprem essa ideia, pois não é minha, é do Senhor. E que as igrejas aprendam isso também. Almoçar juntos, como fazemos todo domingo em Redenção. Não precisa ser todo domingo, mas se pode. Tomar um lanche da tarde, como é no Timbó, todos juntos. Todos não, porque muitos não valorizam isso. Eu espero que isso mude. Bom, é isto. Vamos para as Escrituras Sagradas. Conforme o meu compromisso com vocês, irei estudar o livro de Efésios. Nós começamos terça-feira passada estudando Efésios. É o que estou estudando também nos cultos semanais. Nós não estamos fazendo cultos dominicais públicos, mas estamos fazendo semanais, tá certo? E se você não está participando de um culto, na terça-feira, aqui na minha casa, na quarta-feira, na casa do Rivelino Nobre, e na quinta-feira, no Vila das Flores, se você não está participando, eu espero que seja por um motivo realmente de prudência, e não de covardia. Preste atenção. Pense nisso. Já demonstramos todo o respeito que as autoridades merecem. Penso eu que já estamos dando a eles mais espaço do que o que eles devem ter. Mas são coisas para refletir ainda. Mas pense nisso. Então, no domingo, a gente tem feito aqui o estudo aqui mesmo online. Mas nas reuniões semanais, o que eu tenho ensinado é Efésios. Então, já está um pouco avançado. Mas aqui, por essa transmissão, não tem sido feito, não estava sendo feito assim, o que agora começamos terça-feira. Terça-feira, então, começamos fazendo uma introdução ao livro de Efésios. Não vou repetir, caso você queira acompanhar e não acompanhou, é só ir aí no meu perfil e procurar o vídeo de terça-feira passada. Caso não esteja mais no meu perfil, está no YouTube, ok? No meu canal, aproveita, vai lá e me apoia, se inscreve, porque isso facilita com que eu use as ferramentas, mídias sociais para fazer a mensagem chegar mais longe, ok? Mas a introdução já foi feita e já estudamos, já nos alimentamos do primeiro parágrafo de Efésios, que é em Efésios capítulo 1, versículos 1 e 2. Vale a pena lembrar que o livro de Efésios é claramente dividido, 6 capítulos, em duas vezes, 3 e 3.
Os 3 primeiros capítulos é claro o apóstolo Paulo dizendo o que Deus fez em nós, para nós, conosco. E nos capítulos 4, 5 e 6 é Deus dizendo claramente o que é que Ele quer agora que nós façamos. Então é como se o capítulo 1, 2 e 3 fosse um curso. E o capítulo 4, 5, 6 fosse a parte prática. O curso para entender como funciona, como é, por que é, e depois a parte prática. Ok? Então estamos no capítulo 1, no segundo parágrafo. E se você já tem aprendido o que é um parágrafo, você sabe que começa no versículo 3 e vai até o versículo 14. E não é por causa dessa divisão aí, essa frase, esse título aí em negrito. Não é por isso. É por causa dessa letra zona bem preta, caixa alta, caixa cheia, maiúscula, no início do texto, ok? E vai até o último versículo antes de outra letra igual. No versículo 15, a letra P, que é a primeira letra, ela mostra que inicia-se ali um outro parágrafo. Pois bem, Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 14, diz assim a palavra do Senhor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Pois bem, então, continuando nessa perspectiva, observando o que é que o texto diz, o que é que Deus está dizendo através do apóstolo Paulo, pelo seu Espírito Santo, que Deus fez em nós, conosco, para nós. Quando eu digo Deus fez conosco, não estou dizendo de conjunto, não. Nós e ele fizemos juntos, não. É que ele fez conosco, ele nos pegou e fez conosco coisas. Quais são elas? Já vimos o parágrafo anterior, não vou repetir. Esse parágrafo também é muito rico de informações sobre o que é que o Senhor Deus tem feito em nós, para nós, conosco e a partir de nós. Primeiro, o versículo 3 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O apóstolo Paulo, nesse parágrafo, é muito rico esse parágrafo, ele começa nos lembrando algo que já foi dito no parágrafo anterior, de que nós temos um Senhor. Mas não somente
Ele é nosso Senhor no sentido de ser nosso, mas também é nosso Senhor no sentido de que nós somos dele. É isso que a palavra Senhor quer dizer. Quer dizer que ele nos tem, pois ele é Senhor, é dono, ao mesmo tempo que doou-se para nós, é nosso. Esse é um grande benefício na fé cristã. Na verdade, esse parágrafo ele vem por vários momentos fazendo-nos lembrar de que todos os benefícios que nós temos é por causa de Cristo. É em Cristo, é através de Cristo, é por meio de Cristo. Ele começa falando que Jesus, nosso Senhor. Irmãos, ser cristão é um grande privilégio. É um grande privilégio. Eu não vou entrar no mérito da discussão que outras religiões querem fazer sobre qual é a melhor, maior ou melhor. Eu prefiro falar como certo pregador que disse: eu não sou cristão porque a religião cristã é a melhor, ou a mais fácil, ou a mais difícil. Não é por nada disso. Eu sou um cristão por ser a fé verdadeira. E tudo pesa a partir e até isso. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Qual é a outra fé onde aquele que dá razão à fé venceu a morte? Qual a outra religião onde aquele que dá razão à fé, a fé dessa religião, nasceu de uma virgem? Operou milagres, ressuscitou mortos, venceu a morte, ressuscitou da morte, prometeu aos seus seguidores que voltaria, que nunca prometeu algo que não tenha cumprido. Então Jesus Cristo é o grande benefício, não um. Então, se nós entendermos bem o que significa isso, nós vamos inclusive entender melhor e, portanto, se pronunciar melhor quando a gente abrir a boca para dizer sou cristão. Essa palavra que tornou-se tão banalizada e tão mal compreendida, tão mal utilizada. Ser um cristão é um privilégio. E não é um privilégio do tipo me orgulho de ser cristão. É um privilégio do tipo tão grande que eu não tenho do que me orgulhar, pois nada fiz para receber. É um tolo que se orgulha daquilo que não podia adquirir. É feliz o homem que recebeu algo de grande valor e antes de se orgulhar disso, ele procura dar orgulho àquele que o presenteou. Louvamos a Deus porque o Senhor nos atraiu para Cristo e em Cristo nos reconhecemos. Sim, é um grande benefício, nosso Senhor Jesus Cristo. É por meio dele que o texto segue dizendo que nós somos abençoados. E não é com uma bênção ou duas, mas com toda sorte de bênção. E não é com toda sorte de bênção somente no sentido material e físico. Não é pelo suprimento somente, todas essas coisas são bênçãos, mas mais do que isso, o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Viu só? Em Cristo nós somos profundamente ricos. Sabe, tornou-se um jargão também muitas vezes vazio na boca de quem fala em chamar uns aos outros de abençoado. Oi, abençoado, você já deve ter ouvido isso? Ou você já deve ter falado isso? Cuidado se você fala isso. Não lance palavras ao ar. Não diga que é abençoado alguém que ainda está sob a maldição do inferno, pois não tem compromisso com Cristo. Não use palavras de maneira vazia. Pais que veem os filhos difíceis, abençoado. Não esvazie as palavras do seu sentido. Quando alguém me chama de abençoado, embora eu sei que muitos dos que dizem isso não sabem nem o que estão dizendo, mas lá na minha alma eu me regozijo, porque eu sei o que significa. Porque eu sou abençoado. Eu fui abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Toda essa frase bela e rica para dizer, em Jesus Cristo você tem tudo o que você precisa.
Em Jesus Cristo, sendo Ele o seu pastor, você pode dizer junto com Davi, junto com o Espírito Santo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quantas bênçãos o Senhor fez por nós. Há um hino antigo e muito útil para reflexões sobre isso que diz: quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Não é verdade? Davi diz que as bênçãos que o Senhor deu a ele eram mais do que se podiam contar. É verdade. É verdade. Não dá para contar. Pare um pouco e pense. Não dá para contar. O Senhor, então, nos deu a Cristo e nos deu Cristo. Que riqueza! E em Cristo nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Perdão, graça, misericórdia, salvação, convicção de pecado, adoção, esperança. É muita coisa. Só falei de coisas espirituais, mas as materiais também são a bênção do Senhor. Depois o texto segue no versículo 4, dizendo que assim como nos escolheu nele, em Jesus, olha só, de novo, Jesus, Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, na pessoa eterna de Jesus, antes de criar o mundo, no plano eterno de Deus, o Senhor Deus, a Santíssima Trindade reunida de uma maneira misteriosa que nós não sabemos, mas certamente trataram disso. Conforme diz Isaías, o Senhor disse: eu vou lhe dar a sua porção. E entre a sua porção está um cidadão caba-feio chamado Isaías. É seu. O Senhor nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Olha o que Deus fez, presta atenção. Exalte ao Senhor por isso, eu exalto por isso. Sabe por quê? Porque se o Senhor não me escolhesse, eu nunca o teria escolhido. E eu não estou dizendo isso como quem diz assim: estou chateado que ele me escolheu, só escolhi porque ele me escolheu. Não, pelo contrário, eu estou profundamente grato. Porque eu não escolheria Deus se Ele tivesse me escolhido, não é porque eu não quisesse, é porque eu não podia. Você vai ver quando chegar no capítulo 2, que eu e você, sem Cristo, somos defuntos, mortos em nossos delitos e pecados. O que é que um morto pode fazer? Portanto, Ele nos escolheu em Cristo. Se você tem confiado em Cristo, é porque Deus te escolheu. E se você está ouvindo essa mensagem e não tem compromisso com Cristo, clame a Ele hoje. Clame a Ele hoje. Diga a Ele que ouviu esse pastor dizendo essa história e que você não quer acreditar nisso. Diga: Senhor, me escolha, Senhor. Senhor, por favor, lembre de mim, Senhor. Se não chegou ainda a data que o Senhor definiu, então, Senhor, que seja hoje essa data, Senhor. Que na sua mente eterna, no seu calendário eterno, seja hoje, Senhor. Que se confirme que eu fui escolhido por Ti, porque hoje eu Te escolho. Faça isso. Se você não fizer isso, fique tranquilo. Fique tranquilo por enquanto. Mas se você fizer isso, fique mais tranquilo ainda. E não por enquanto, mas para sempre. Pois só alguém que Deus escolheu o escolherá de volta. Pois nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo e nos escolheu para sermos santos. Já falamos sobre isso na terça-feira,
pois o texto já se referiu aos Efésios como santos. Não é separados fisicamente do mundo, mas é separados nos valores, na diferença. É estar no mundo, mas sem ser do mundo. É ser diferente estando entre eles, como Noé, no meio da sua geração. O Senhor nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. Isso aqui tudo é coisa que Deus está dizendo que Ele é quem providencia isso. Depois Ele vai dizer, ok, agora é a hora de vocês fazerem algumas coisas. Mas por enquanto é o que Deus tem feito. Ele nos santificou, por isso somos santos. Santidade ela não começa com o esforço humano, nunca daria certo isso. O que o esforço humano faz, que pode parecer com santidade, é hipocrisia religiosa, é falsidade religiosa, é fingimento religioso. O Senhor nos fez santos e irrepreensíveis. Irrepreensível significa, a grosso modo, do jeito fácil de compreender, alguém que está vivendo agora de uma maneira que não pode ser repreendido. Não é que não pode ser, mas é que ao ser repreendido, ele pode mostrar que quem está ali repreendendo está errado. Por exemplo, vou usar meu exemplo. Alguém pode chegar para mim e me chamar de ladrão. Ah, eu conheço você, fazia tempo que eu não lhe via, mas há uns 20 e tantos anos atrás, talvez 24, 25 anos atrás, você era um ladrão. E eu vou dizer para ele, é verdade, o senhor está certo com isso. Mas graças a Deus, hoje, essa é uma acusação que não pode perdurar, não faz sentido. Ok? Alguém está dizendo aí que falhou um pouco, mas voltou. Ok. Então, irrepreensível não é alguém sem pecado, mas é alguém que, ao ser acusado, ele tem uma resposta justa para dar. Como, por exemplo, sim, eu sou um grande pecador, mas esses pecados eu já superei. Ou, sim, é verdade, eu errei, me perdoe. E então, Provérbios 28:13. Confessa e deixa. É isso que o indivíduo que é irrepreensível faz. E continua fazendo, vez após vez, vencendo, superando, crescendo, amadurecendo, abandonando o pecado, não insistindo nos mesmos pecados de maneira prática. Ou seja, comum, normal, natural, todo o tempo. O Senhor tem nos feito um povo santificado, um povo irrepreensível perante Ele. Perante Ele, especialmente. Recentemente, fiz uma postagem e alguém falando desse tal de lockdown, de confinamento, melhor dizendo, e então eu estava falando que sou contra, porque tem muita gente pobre que não tem nenhuma geladeira porque não tem nada para guardar nela. Então, como vai ter comida suficiente para passar esse tempo em casa, em confinamento? Então alguém disse que eu só queria que as pessoas saíssem para poder ir para a igreja, para poder ter culto e poder ter dízimo e oferta, e então assim eu ficar feliz, né? Essa é a ideia. Mas a pessoa, depois que eu dei algum esclarecimento, ela pediu inclusive desculpas quanto a isso. Isso foi nobre da parte dele. Então, se alguém me acusa disso, eu tenho como mostrar para quem me conhece que isso não é verdade. Mas para quem não me conhece, pode ter isso como verdade. Então, para tal pessoa, eu não serei irrepreensível, porque ele jura que eu sou só um enganador. Mas o texto diz que o Senhor nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele.
Ou seja, o nosso público primeiro é o Senhor. É primeiro a consciência. É estar irrepreensível perante Ele. E se eu estou irrepreensível perante Ele, claro que entre aqueles a quem eu conheço e me conhecem, quem lhe conhecem, saberão quem você é. Você não pode impedir que as pessoas digam coisas erradas, mas a seu respeito. E muitas vezes você nem pode convencê-las do contrário. Mas a sua preocupação primeira e mais importante é perante Ele. É estar com a sua consciência tranquila diante do Senhor. Senhor, entre eu e o Senhor, eu estou em paz. O Senhor sabe disso. Eu não fiz tal coisa. Então agora eu posso me manifestar perante as pessoas, mesmo que, por um motivo ou outro, algumas não se convençam da minha irrepreensibilidade. Mas é isso que o Senhor tem feito conosco. Depois, no verso 5, diz mais que Ele nos predestinou para Ele. O Senhor traçou o nosso destino de uma maneira que nós vamos chegar nele. Nos predestinou para Ele. Fez isso em amor. E em amor, de maneira amável, porque nos amou, Ele traçou o nosso destino. Predestinou. Antecipadamente Ele já traçou que nós iríamos chegar em Cristo, que Cristo iria chegar em nós. Nos predestinou para Ele. Olha que bênção. Você está percebendo ou está anotando quantos benefícios já temos só nesses versículos aqui? Nós fomos abençoados por ser de Cristo e ter Ele. Abençoados com toda sorte de bênção, escolhidos para ser santos, irrepreensíveis e agora predestinados para Ele. O Senhor Deus nos escreveu a nossa história de forma que nós tínhamos que chegar em Cristo. Louvado seja o Senhor por isso. Nos predestinou para Ele para adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Agora o Senhor nos beneficiou nos recebendo como filhos. Não filhos no sentido de que só Jesus é. É por isso que nós somos adotados. Não conforme alguns hereges têm dito hoje, que entre nós e Jesus não existe diferença. Existe sim. E quanta diferença há. Nós somos filhos de Deus, sim. Legítimos, sim. Porque um adotado de maneira legítima é filho legítimo. Não somos naturais, mas somos filhos, ainda assim. Portanto, regozije-se no seu Pai. Ele nos trata como filhos, como amigos. Ele providenciou a adoção, ele pagou os papéis na cruz, ele disse está consumado, assinou o papel de adoção com tinta vermelha do seu sangue. Quer mais benefício do que esse? O Senhor tem sido generoso conosco. Aleluias, louvado seja o seu nome. Nos adotou por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito ou o conselho da sua própria vontade. Fez isso para quê? Versículo 6. Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Olha só, de novo Jesus. Em Jesus, que é o amado, Deus derramou graça gratuita. Olha que legal. Ele derramou graça gratuita, graça de graça, graça gratuitamente, pois nós não podíamos pagá-la. Preste bem atenção. Não é graça barata, ela não foi nos dada porque era barata, porque estava sobrando, então vamos dar porque está sobrando. Não. Graça simplesmente significa que Deus deu a quem não merece. Mas essa graça não chegou até nós nas mãos daquele que chegou
não foi de graça. Ela chegou a nós de graça porque nós não podíamos pagar. Mas alguém adquiriu, alguém pagou por ela. Jesus Cristo. Foi na graça dele que nós fomos agraciados. Graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Deus tem nos agraciado. Exalte o Senhor. Adore o Senhor por tantos benefícios. Aí o verso 7 diz, no qual temos a redenção, ou seja, no amado, em Jesus, nós temos agora redenção. Cidade de redenção na qual tenho morado nos últimos anos, à exceção desses últimos meses, onde Deus tem abençoado o nosso ministério, nossa vida como um todo. Tem um nome belíssimo, não é? Redenção. Isso tem a ver com a história da escravização, mas quando eu me refiro à redenção, sempre é uma oportunidade de lembrar da redenção que há em Cristo. E sei que há alguns de redenção ouvindo, e o adjetivo para quem nasce em redenção é redencionista, mas o adjetivo para quem é nascido na graça de Cristo, na redenção que há em Cristo, o adjetivo é redimido. Eu sou redimido. Não sou redencionista, mas eu sou redimido. Louve ao Senhor por isso. Depois diz, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Somos redimidos, o nosso pecado é arrancado, houve um pagamento para que nós fôssemos redimidos. Houve um sacrifício para que nós pudéssemos ser remidos. Quem é que pagou esse sacrifício? Quem é que fez? Jesus Cristo. Segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Agora aquela graça gratuita agora é abundante. Graça gratuita, graça abundante. Não foi só uma gota de graça. E convenhamos, uma gota da graça de Deus é um oceano na desgraça do homem. Mas Ele não nos deu só uma gota de sua infinita graça. Ele nos deu um infinito oceano de graça que engoliu a nossa desgraça. Comigo foi assim. E eu adoro por isso. Graça abundante derramada sobre nós. Nós não merecemos nada, meus irmãos. Nós merecemos tudo de ruim, todo castigo, toda praga. E mesmo assim o Senhor tem nos beneficiado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes, em Cristo Jesus. Ele fez mais. Verso 9 diz, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Olha só que grande benefício Deus nos concedeu. Ele tirou a venda dos nossos olhos. Nós não entendíamos nada sobre Deus e Ele então tirou a venda e desvendou-nos o mistério de sua vontade. Que mistério é esse? De maneira bem objetiva, o mistério que Ele vai tratar é a união do povo da antiga aliança, o povo de Israel com a igreja de Cristo, um corpo só, onde Ele é o cabeça. Esse é o plano de Deus que um dia fora oculto, mas para nós foi revelado. Ele nos beneficiou com isso, desvendou-nos esse mistério, nós podemos compreender. A não ser que você não seja um estudante da Bíblia, aí fica complicado compreender as coisas de Deus por osmose, né? O que é osmose? É adquirir as coisas pelo ar, tipo uma doença. Não é assim. Desvendar o mistério
de Deus tem a ver com estudar a palavra de Deus. Se você não se esforça nessa direção, dificilmente você vai se beneficiar com todas essas bênçãos. Você vai se beneficiar com a salvação, pois isso não depende de você saber ler ou não, ou se esforçar para estudar ou não. No entanto, se você é um crente em Jesus e não mergulha nesse oceano de riqueza, você está perdendo muito. Depois, versículo 10 vai dizer que o mistério de Deus é de fazer convergir nele. Convergir é diferente de divergir. Divergir é separação, convergir é união, ok? Convergir, unir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto no céu como as da terra. Mas na frente ele vai dizer exatamente o que significa isso, a igreja de Jesus Cristo. Versículo 11 diz, nele, em Jesus, digo, no qual fomos também feitos, o que agora? Herança. Herança. Nós agora fomos feitos herança, nós somos herança do Senhor. Salmos não diz que os filhos são herança do Senhor? Então nós somos filhos e agora somos herança do Senhor. E é interessante que Ele também é a nossa herança, é a nossa porção eterna e abençoada. Portanto, nós fomos feitos herança. Em Isaías 53, o Senhor Deus diz ao servo sofredor que, como fruto do seu penoso trabalho, Deus daria para ele muitos. É a sua herança. Eu faço parte da herança do Senhor. Você que crê, você que é comprometido com Jesus também. Herança, predestinados, novamente o texto afirmando que o Senhor traçou o nosso destino, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua própria vontade. É isso que é beneplácito. Versículo 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória. O Senhor tem feito de nós, que éramos seres totalmente rebeldes à glória do Senhor, que vivíamos contra a sua glória. O Senhor tem nos transformado em objetos da sua glória, para sermos, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Sim, o Senhor é glorificado por meio da vida de pecadores como nós. O próprio diabo sabe que nós não merecíamos o céu, nunca. E então, ao salvar-nos de graça, o Senhor é glorificado por ser bondoso. Bondoso. Somos para o louvor da sua glória. Quando nos entristecemos com os pecados de outrora, com os pecados de hoje, somos para o louvor da sua glória quando éramos homens do mal e passamos a ser agentes do bem. Somos para o louvor da sua glória. Versículo de número 13 diz ainda mais, em quem também vós, está falando de Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O Senhor nos deu o que agora? Ele nos deu a palavra da verdade. Ele nos deu uma boa notícia que salva, um evangelho eterno de salvação. Olha quanto benefício. Olha o que é que o Senhor tem feito para nós, conosco, em nós. E então, por meio dessa palavra da verdade, desse evangelho eterno de salvação, Ele nos selou, nos dando o seu Espírito Santo. Irmãos, chega a ser constrangedor. Eu estou falando pessoalmente. Quando eu medito nesses 3 primeiros capítulos, quando chega no capítulo 2, começa a ficar constrangedor de tanto benefício que Deus tem me dado, a mim e a todos os que creem. São muitos benefícios. Agora temos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e então nós temos o selo do Espírito Santo, que nos garante eterna salvação. Pois ele é o penhor, verso 14, da nossa herança. No versículo de número 11 diz que fomos também feitos herança. Só que agora no versículo 14 diz que há uma herança que é nossa. Por isso eu reafirmo, nós somos herança do Senhor e o Senhor é nossa herança.
E eu lembro daquele salmo que diz: a quem tenho eu no céu, se não a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Oh, meus irmãos, Jesus Cristo é tudo o que precisamos. Nele está tudo o que precisamos. Pois Ele é tudo, de fato e de verdade, que nós, por graça, sem merecimento, recebemos. Até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Agora o texto termina dizendo que nós somos posse dele, propriedade. E você sabe que as Escrituras dizem que nós fomos comprados por preço. Que não somos de nós mesmos, mas fomos comprados por preço e por isso devemos glorificá-lo. Quantos benefícios temos em Cristo? Você alistou quantos? Vamos concluir. Ele é nosso como nós somos dele. Somos abençoados nele. Nos escolheu, nos santificou, nos fez irrepreensíveis, nos predestinou, nos adotou, nos deu graça gratuita, nos redimiu, nos remiu, nos deu graça abundante, nos desvendou o mistério da sua vontade, nos fez herança, nos predestinou de novo, nos fez para o louvor da sua glória, nos deu a palavra da verdade, nos deu o evangelho da salvação, nos selou. Ele é nossa herança e nós somos sua propriedade, sua posse. Estamos seguros. Pois como diz um ditado, o que é do homem o boi não lambe. Então, se somos do Senhor, estamos seguros. Queridos irmãos, não vamos terminar aqui, pois ainda não terminou. Os 3 capítulos primeiros de Efésios é uma aula, um curso sobre o que Deus tem feito em nós, conosco, para nós, a partir de nós. Mas é toda a ação dele. E é mais do que se pode contar. Eu encho meu coração de alegria pelo constrangimento que o amor de Cristo causa. É mesmo como Paulo diz aos Coríntios, o amor de Cristo nos constrange. Sim, é constrangedor. E saber que hoje mesmo eu já fiz coisas que ele não merece, que desonram ele. É constrangedor ter tanto amor assim. Mas mesmo sendo constrangedor, eu agradeço e recebo de bom grado. Pois sem esse amor, quem seria eu? Quem seríamos nós? Oremos. Senhor, nosso grande Deus e Pai, quantos benefícios nos tem dado em Cristo. O que poderíamos te dar, Deus, por tantos benefícios? A nossa vida? Sim, pois é tudo o que temos. E se tem algum valor, é porque tu tornaste ela valiosa. Pois em si mesmo não havia valor algum. O valor havia se perdido lá no Éden. E desde então só lama e desgosto. Mas quando o Senhor estendeu a sua mão, resgatou-nos do lamaçal, limpou-nos por dentro e por fora, trouxe-nos vida, ah Deus. Então, por causa do teu valor, da preciosidade que tu és, então a nossa vida tornou-se valiosa. Ó Deus querido, nunca te afastes de mim, pois senão novamente eu voltaria a ser lama. Muito obrigado pelas informações e as convicções de que isso não acontecerá. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por experimentar o abandono do Pai uma vez, para que nunca mais nenhum filho teu fosse abandonado.
Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Abençoa o teu povo que está acompanhando esse estudo. Enche o coração deles de alegria, de gozo, pelos benefícios que o Senhor nos deu, conforme vimos nesse texto. E se há alguém, Deus, que está ouvindo ou que ainda vai ouvir esse estudo, que ainda não tem experimentado, provado o sabor dessas bênçãos, desses benefícios, desses presentes de Cristo, ó Deus, hoje mesmo, faz com que ele possa ser quebrantado, que ela possa ser quebrantada e alegremente render-se ao Senhor, entregando sua vida e então experimentando para sempre esses benefícios. Em nome de Jesus Cristo eu peço. Amém. Uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. Às 9 horas eu vou estar então na live com o pastor David, no Instagram dele. E no domingo, às 10 da manhã, estarei oferecendo lição bíblica. Ainda não recebi as tarefas dos que querem ganhar a Bíblia MacArthur ou um livro. Ainda estou aguardando. Ainda dá tempo. E às 18 horas teremos culto ao Senhor. Eu espero que você esteja prestando culto ao Senhor. É esse o nosso objetivo. Boa noite.